Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem pra mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou o professor Castelano, tô aqui com meu amigo Brian. Oi. Olá, e aí? Tudo bem? Como é que você tá? Do Brian. O patrão, o chefe, o rei da porra toda. Clóvis. Eu já fiz arte pra político. Ótimo. Vinheta. Canal do Clóvis. Como você já deve ter lido no título desse programa, hoje a gente vai falar sobre essa mistura, essa confusão, essa efervescência de política, arte e tudo mais, universo e tudo mais, 42. E aí, vou aqui só fazer aquele preâmbulo básico, pedir o Brian, e aí vai ser um preâmbulo um pouco maior, porque são 2 temas, né? São temas que a gente acha extremamente importante tratar isso, porque sempre vem à tona, né? Porque fulano, fica fazendo suas artes aí, misturando. Eu lembro de uma pessoa que comentou no perfil da Edfish. Vocês são muito políticos agora. Pô, mano, é isso. O cara que foi no show do Roger Waters em 2018. Chico César também passou. É isso. Aí eu adorei a resposta do Dead Fish, né? Tipo, não vá ao nosso show. Acabou, tá ligado? Mas esse preâmbulo vai ser um preâmbulo um pouco maior, porque a gente tem que ali definir 2 coisas. 2 coisas. Vai lá, Brian. Primeira coisa, o que é arte? Tudo. Ok. Agora, não, mentira. E política, tudo também. Tipo porque assim, basicamente é isso, de fato. Se a gente for levar o pé da letra... É porque, a gente pode olhar para uma concepção artística meio ocidental e até um tanto quanto conservadora, que a arte ela é uma produção, uma elaboração a partir intelectual, de uma técnica, estética, a partir de uma técnica, né? A palavra arte vem do latim ars, que era uma tradução do grego techne, que quer dizer técnica. Então, assim, de técnica para ars que vai virar arte. Então, a arte é empregar uma técnica no sentido de produzir algo novo. Só que aí vamos regredir mais aí na proposta e pensar que técnica para produção de algo é qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu posso produzir arte quando eu pinto um quadro, eu posso produzir arte quando eu escrevo um poema, mas eu posso produzir arte também quando eu emprego a técnica para desenvolver um objeto. Isso me lembra um livro, na real, do Alfredo Bozzi, que eu acho que é o que é a arte, o estudo sobre a arte, que ele fala exatamente isso. Em algum momento, houve uma quebra na nossa sociedade que aquele trabalho, por exemplo, do Michelangelo é arte, mas o trabalho de uma pessoa que está fazendo um bordado já não é mais arte. Isso. Mas antes, os dois eram arte. Exatamente. Porque os dois empregavam uma técnica. E uma técnica para chegar a um efeito estético. Sim, né? Porque a arte ela tem essa intenção da estética. O que é estética? É você ativar no indivíduo que está entrando em contato com aquele objeto algum tipo de sensibilidade. Então, por exemplo, na música, vamos pegar as artes que a gente conhece como arte. Na música, a sensibilidade estética é auditiva. Então, a música está tentando produzir um efeito sobre a sua audição. No caso da literatura, a letra. Claro que a letra em si não é a beleza que você está vendo. Talvez a visão seria melhor pela pintura, pela escultura, né? Mas, assim, em cada nível de arte que você encontrar, você tem uma sensibilidade afetada. Então, o cinema, por exemplo, que é uma arte mista, né? Ele envolve música, mas ele envolve a encenação, ele envolve o roteiro, o texto que está envolvido, a concepção visual do filme. Então, assim, em algum nível, tudo que é arte nos provoca esteticamente. Mas, por exemplo, se eu pego uma colher ou um garfo de metal ou de plástico, aquilo foi concebido esteticamente também. Algum indivíduo projetou aquele objeto, aí você pode pensar, isso é design, mas o design é alguma forma de aplicar a técnica para alguma finalidade. Então, sei lá, o Castelano faz a barba. Então, quando ele faz a barba, ele chega no barbeiro e tudo mais, ele fala, eu quero a barba assim assado. Tem um senso estético nisso. Total. E o senso estético tá, assim, quase tudo nosso dia a dia. É senso estético. Por que a armação dos seus óculos é assim? Por que o Clóvis está com a bandana vermelha? Por que eu tô... comunista safado. Por que eu tô sempre de roupa preta, por exemplo? São decisões... Porque você é budista. Check. Voltamos aqui. Isso aqui, pessoal, toda vez que eu falar check é porque o Castelano ele tem, só para deixar bem claro.
ele tem uma espécie de bingo pra cumprir. Então tem algumas frases, palavras, expressões que ele tem que falar em todo programa. todo programa fala. Não é que eu tenho que falar, rapidinho, não é que eu tenho que falar. É porque é natural na minha vida. Eu tô falando aqui e acaba saindo. E isso foi percebido pela Sara, então a gente tá assim, só seguindo a orientação que ela deu. Você é muito malvada comigo, Sara, muito malvada. Enfim, e aí voltando, por que você tem essa armação? Eu uso roupa preta com frequência, o patrão tá com essa bandana. Em algum nível tem uma escolha estética. A gente não tá necessariamente... No meu caso é porque a máscara não ficou pronta até hoje. Cobrar ao vivo, é isso? Porra, Túlio. O programa estreou o quê? Em janeiro, fevereiro, sei lá? É, mais ou menos isso. E agora, bicho? Vambora. Caralho. Então, assim, em algum nível tá todo mundo empregando a técnica. Se não seja uma técnica da confecção da bandana, por exemplo, é pelo menos o entendimento de que esse arranjo gera um efeito estético melhor. Pode ser para o outro, pode ser para mim, mas a gente está buscando esse efeito. Então, sei lá, o talher que você come foi projetado para ter um efeito estético, além de uma funcionalidade. Claro. Mas a gente também dá funcionalidade para a arte. Então, por exemplo, a pintura, ela pode decorar uma parede. Não é a intenção, talvez, do pintor, né? Ele talvez queira refletir sobre coisas ali dentro, mas ela pode decorar uma parede. Uma música pode tocar na hora de um evento, de uma festa. Se a gente pega, por exemplo, aquela música de casamento, porra, é totalmente funcional, né? Ela é funcional. Kennedy? Porra, Kennedy. Ficou longe, mano. Aí, hoje em dia não se usa mais o Kennedy, né? Agora eles botam brega. música, sei lá, A Thousand Years, aquela música lá do Crepúsculo. Sim. Isso eu uso em todo casamento. O Casimiro foi o hino do Vasco. Sério? Casou com o hino do Vasco? Ele entrou com o hino do Vasco. Eu casei com o November Rain do Guns N' Roses. Aí, mesmo? olha aí, ó. Diferente. Caramba. Teve o acidente de carro também, o Não, fogo? ainda não. Pode Ainda. ser que tenha. Em algum Eu momento. espero que não hoje. Não. Não, hoje não. Hoje não, Melhor que não. Mas enfim, só para fechar essa questão de arte, então ela pode ter uma função decorativa, ela pode ter uma função na vida. E isso é importante aqui. Você que tá em casa, desculpa, Brian, é porque é isso, pra gente trocar aqui. Uma troca. Porque é importante a gente pensar que a arte, ela pode ter função. Porque fica nessa, qual é a função da arte? Mano, ela só existe, ela não tem função, ela não foi feita, pensada para ser utilitária. Ela pode vir a ter. A arte, quando exige uma função, ela normalmente vai ser direcionada a um uso de produto. Então, como ele citou a questão da colher, uma colher, ela obedece a um determinado formato, um design que vai atender a uma função. Então, ela pode ser, claro, um objeto também decorativo, ela pode ter arte ainda na função, arte sobre arte, né? Mas ela foi pensada para ter uma função. E a gente vai ver isso muito direcionado a produto enquanto objeto, enquanto aplicativo, por exemplo, o player que você está ouvindo esse podcast ou assistindo pelo YouTube, ele tem um design, uma arte que obedece a uma função que vai facilitar o consumo do usuário por parte daquela arte ali, mas tem uma arte envolvendo uma função. Design normalmente é isso, né? Forma e função. A grande questão é quando a arte ela se tornou um discurso autonomizado das condições que produzem ela. Então, hoje em dia, você tem um artista que ele é um artista da literatura, ou seja, ele é aquele que escreve textos com uma intenção de criar uma carreira artística, uma persona artística, discutir questões através daquele texto. Mas o indivíduo que registra coisas no seu caderno para si próprio já não é mais considerado artista, embora o que ele esteja fazendo ali naquela reflexão individual é em algum nível arte, porque ele está explorando ali. E aí, isso foi uma quebra. Em algum momento histórico, a gente teve uma quebra e disse, ó, isso aqui é literatura, por exemplo, no caso que você está falando, e esse aqui já não é mais arte. Esse aqui é uma balela que o cara tá fazendo. E é interessante que a gente... Desculpa, vou te cortar, mas vou te passar de volta. A gente vê isso em sociedades não ocidentais, por exemplo, porque eu acho que essa divisão de arte e não arte, ela é muito ocidental. Ocidental, isso principalmente ali pós-Império Romano, que vai interpretar a cultura grega como uma cultura dos domínios separados, quando para eles era tudo muito misturado. Então, dos romanos em diante é que eles começam a olhar para assim, isso aqui é uma coisa diferente, artística, quando às vezes a função era ritualística, era uma função de ocupação de espaço. Mas você pega as sociedades não ocidentais, por exemplo, então você pega lá o povo Rimba, da Namíbia, né?
as mulheres que pegam lama e colocam nos cabelos, assim, elas fazem tipo como se fosse um dread de lama vermelha do deserto da Namíbia no cabelo. Aquilo tem uma função estética. Aquilo é um processo estético, mas tem uma funcionalidade ali que é de umidade no corpo, porque é um deserto, é uma área muito árida. Então, quando pega-se aquela areia do deserto para colocar no seu próprio corpo e cobrir a pele, tem uma função de refrescar. Mas também não deixa de ser estética, porque você, ao fazer isso no seu corpo, você faz do jeito que você vai achar legal. Sim. Você não vai fazer de qualquer jeito, só porque eu preciso me refrescar. Você vai espalhar aquilo de algum jeito, vai fazer uma coloração aqui, vai fazer um desenho ali. Deixar atrativo de alguma forma. Esses desenhos, as escarificações corporais, todas as intervenções que a gente faz no corpo, em algum nível são arte. Só que a gente não reconhece como arte dentro do discurso ocidental sobre o que é arte. Porque aí a arte ela é um produto pensado para refletir questões, e aí vai entrar a arte acadêmica e é a tudo harmonização facial do Marrone aí. Puta que pariu. Pois é, em algum nível é. Para refletir. Mas, ó, vamos ele lá. vai querer se Para ver, refletir. Ah, não. Vai, Castelano. Assim, é importante a gente colocar sobre essa questão da arte esse artifício, essa técnica que está sendo feita ali. E aí, em determinado momento, viraram as artesãs e viraram os artistas. Separaram. Antes, todo mundo estava no mesmo balaio. Mesma coisa. Todo mundo era a mesma coisa, beleza? Isso é importante. Finalizou a arte. Vamos lá. Pelo menos eu acho. Você que está em casa, você acha que já conseguiu compreender? É porque o conceito é bem amplo, né? Mas a gente definiu aqui a arte como aquilo que tem uma função estética que é elaborada a partir de uma técnica, né? Então a gente tem esses dois pontos pilares da arte. Vamos para o outro ponto agora, Brian. O que é política? Vamos embora. Só um detalhezinho sobre técnica, que no contemporâneo a arte nem é mais uma questão só de técnica, né? Não. Muitas vezes a questão da arte é uma questão de expressão. Ou seja, eu não preciso dominar uma técnica para poder me expressar. É isso aí. Eu preciso ter uma expressão, e essa expressão se manifesta de alguma maneira. Isso vem muito dessa questão da contemporaneidade, da modernidade, né, cara? Que aí muda. Aí já não preciso mais ter a técnica tal, a técnica B, a técnica C. Eu vou modificar. Quando você tem o Marcelo Duchamp lá pegando o mictório e exibindo ele como uma fonte dentro de um espaço de arte, o que ele está mostrando assim, a arte não é uma técnica que eu, artista, domino. A arte é uma relação que a gente cria com o objeto. Então esse objeto ele não precisa ser necessariamente fruto de uma técnica minha, mas é uma relação que eu faço com ele. Por exemplo, a bandana que não foi feita pelo Clóvis, mas ele usa numa relação com esse objeto e produz uma estética. Perfeito. Né? Então é uma expressão. Sim. Por isso que o jeito de se vestir, o jeito como você corta o cabelo é uma expressão artística que não é reconhecida no domínio artístico porque a gente fez essas separações. Né? A não ser alguns momentos, por exemplo. A gente reconhece, por exemplo, o hip hop ali, com eles têm essa expressão artística das roupas, dos seus vestimentos, da sua forma. A gente reconhece alguns grupos. Em alguns lugares a gente fala, isso aqui é artístico e tal. Agora outros, meu irmão, foda-se. É só o dia a dia. É só o dia a dia. Política. Não, a palavra vem de polis, né? Então tem a ver com cidade, que é assim que eram chamadas as cidades-estado na Grécia Antiga, que é esse grande território múltiplo com vários grupos diferentes. Mas a política é um conceito que vai fazer muito sentido dentro de Atenas, ali é quem vai teorizar muito mais sobre isso. É o Aristóteles, né? Então ele vai falar que aquilo que é produzido na cidade pelo indivíduo que está na cidade, pelo cidadão, ele diz respeito à cidade. Ou seja, a ação de um indivíduo dentro da cidade, ela reflete nos indivíduos da cidade. Eu posso ter uma atitude pensando em mim mesmo, individualmente? Posso. É legítimo até porque você pode cuidar da sua própria vida, porque você é um indivíduo que tem uma vida. Mas enquanto um ser que vive em relação com outros seres, cada atitude que eu tomo ali dentro, de alguma maneira, tem impacto sobre o entorno que eu estou vivendo. Então, falar política também nesse sentido amplo, não é o candidato, o deputado, o cargo, né? Não é esse movimento institucional, mas é a política enquanto uma atividade que se exerce entre indivíduos. Se a gente estar aqui nesse podcast é um ato político. Porque a gente sentou, se organizou, repensou, falou, pô, é interessante a gente colocar isso. Então, isso também é política. Eu falo sempre pra galera que tem uma ideia muito errada. Tipo, política é só aquela política eleitoral. O cara vai lá ser candidato, ele é político. Eu falei, não, cara, eu acho que todos nós somos seres políticos. A diferença é como nós atuamos essa nossa atividade. Como a gente exerce essa nossa atividade política. Porque isso é interessante. Assim como a arte, que era uma coisa muito ampla e foi se tornando especializada, a política também sofreu isso, né? Então você tem atitudes políticas, por exemplo, eu falar e vocês estarem em silêncio é um princípio político.
Não, princípio de organização aqui nosso para poder todo mundo se ouvir. Então isso é uma atitude política, mas a gente não reconhece isso como político. Sim. Política é uma lei, ou seja, é uma institucionalidade. Burocracia. Uma burocracia. E a arte também é uma institucionalidade. Sim, total. Né? E eu falo sempre, o ato de, por exemplo, tudo vai da nossa ideologia. A galera tem a ideia de que ideologia é só ideologia A ou B, mas o fato do Brian ele vestir blusas sempre preta, por exemplo, é um tipo de ideologia, porque é um consenso que ele tem, é um ideal que ele tem, é uma ideia que ele tem, que ele prega ali, E pode nem ser muito claro, assim, Não, em termos de... Não, é por que eu faço isso, né? Não precisa nem ter uma motivação muito específica, né? Mas não deixa de ser uma ideologia Sim. no sentido de preferir mesmo. Sim, total. E eu falo isso muito com a galera, do tipo, a ter essa concepção muito equivocada de que, não, o ideal é assim, o ideal é assado. Não, ideologia é só aquela ideologia de gênero lá, que nem existe isso. A ideologia é só tal coisa, a ideologia é só aquilo. E há um entendimento, um falso entendimento sobre isso. E é tal qual tem um falso entendimento sobre política. A galera não entende que, por exemplo, o fato de uma galera olhar para a gente está em Niterói, olhar para a barca e falar que 770 é um roubo ao trabalhador, isso é um ato político, você reconhecer aquilo. E o que você pode fazer? Se organizar. Essa organização, isso é política. Isso é um jeito de você olhar e falar, beleza, vamos nos organizar aqui. Isso é política, tudo isso. A galera tem uma visão muito peculiar, é só política partidária, política eleitoral. Sim. E é o que você falou, é incrível isso quando a gente para pensar que a gente tinha um conceito muito mais amplo e a gente vai restringindo. Especializando ele dentro da sociedade. É né? isso. Um movimento de burocratização que o Clóvis falou. Que acho que até quem fala muito sobre isso é o Weber, né? O Max Weber, Sim. que é um dos grandes nomes da sociologia. Ele fala que a sociedade racional, técnica, ela precisa da burocratização porque é assim que ela funciona, né? Então acho que a política e a arte sofreram essa movimentação, talvez porque a estrutura social ocidental ela necessitou de burocracia para reger todas as demandas que foram surgindo ali dentro, né? Então acho que é um jeito de olhar para esses dois conceitos inicialmente. Sim. Eu acho ótimo esse conceito. Eu espero que você tenha gostado nesse longo preâmbulo. Acho que foi o maior preâmbulo que a gente já fez. E aí a real é a seguinte. Vamos lá, a gente tem uma questão, uma briga, né? Por exemplo, outro dia alguém foi reclamar do Chris Vector, que ele só faz arte política, isso e aquilo, blá. Cara, eu fico pensando, é possível? Porque assim, eu tenho um entendimento. A gente falou sobre política, sobre ideologia, que todo mundo vai ter a tua ideologia, todo mundo vai ter o tipo de política ali, de alguma forma. É possível ter uma arte que não... Porque tu falou o final da tua fala sobre a arte, eu acho interessante. Porque a arte, na contemporaneidade, ela é para além da técnica. Ela o quê? Expressão. Expressão. Se ela é uma expressão, tem como não ser política? Esse é o debate, esse é o momento. Porque é isso. Eu Porque acho assim, que vai, talvez patrão. isso possa vir muito de quem vai interpretar isso, de quem vai enxergar o ato político ali. Claro, a arte ela tem dois lados, né? O lado de quem fez e a ideia de quem a construiu, mas também tem a interpretação de quem a consome, que pode colocar, porque você falou uma coisa que é muito interessante, que é a arte é a expressão de uma pessoa, né? É ele se colocando ali de alguma forma, com alguma ligação, seja qual mídia for, um mictório, uma tela, uma música, né? uma dança, né? Uma dança. Que a gente não coloca a dança como arte, Pois né, mano? A gente pois exclui um pouco a dança. E uma vez que o artista se expressa e coloca aquela arte para fora, com a intenção que qualquer que seja dele, ele vai estar colocando como intenção, mas quem for receber aquilo ali pode interpretar de outra forma e receber de um outro modo. A música faz muito isso, a dança também, ela pode caber diversas interpretações. E essa é uma das belezas da arte, né? E também enquanto política, porque ela pode ser direta e muito mais clara, mas ela pode ser muito mais reflexiva e aberta para diversas interpretações. É isso que você falou, me lembra Mário Quintana. Não sei se você conhece, ele tem um texto que ele fala que ele pensa A, escreve B e o leitor entende C. Quem é o burro da história? Eu acho genial essa... Genial. Que isso? Porque a gente vai muito da nossa interpretação. Por exemplo, outro dia eu tava conversando com um amigo sobre alguma música. Ele falou, cara, que eu interpretei essa música assim. Eu falei, caraca, mano, eu interpretei essa música de outra forma. Nós estávamos em momentos diferentes da vida, concepções diferentes, e a gente vai ter interpretações diferentes. Mas eu acho que, assim, óbvio
que vai ter uma arte pura. Eu, particularmente, acho que não existe arte pura. Mas o que seria o puro? Sem política. O que Dentro, você acha? dentro, Você tá dentro quieto, do... o Brian tá quieto Então, ali? eu acho que não, porque dentro do preâmbulo que o Brian fez, inclusive, pra mim, deixa muito claro que sempre vai ter algum cunho político nesse sentido mais amplo da política. Não essa é questão política partidária. militante. Não é política militante. Vamos esquecer essa questão da política limitada só a uma questão partidária, né, de propaganda política, de campanha e tal. Nesse sentido mais amplo, a arte sempre vai ser política e, às vezes, ela pode ser partidária também. Também é. Eu acho que essa resposta, se toda arte é política, dentro desse jeito que a gente trabalhou aqui até agora, eu acho que é fácil a resposta. É sim, toda arte é política, porque se a política é a atividade do indivíduo na polis que repercute na polis, a arte é uma atividade de um indivíduo na polis. Ou seja, ela está dentro do jogo da política, porque você atua em conjunto com outras pessoas, ainda que aquela atividade seja só para você. Mas você está sendo visto, você está sendo percebido, você está dialogando com o outro. Então, acho que a resposta é que sim, toda arte é política. Agora, uma vez que arte e política hoje são dois domínios que estão separados, por mais que esse conceito original seja tudo misturado... Sim. Uma vez que a gente separou eles burocraticamente, institucionalmente, a questão é saber, quando o indivíduo hoje, artista, produz uma obra, ele necessariamente está produzindo isso com intenções claramente políticas? Não sei, mas eu penso o seguinte, Mas não importa. Você fala da política partidária ou da nessa política, de um sim. modo amplo? Eu estou com a minha arte produzindo um pensamento sobre a sociedade, assim, ele tem uma implicação De modo política... objetivo. Então, vamos lá. Vamos parar para pensar o seguinte. A gente pode reconhecer uma arte escapista, por exemplo. Inclusive, a gente tem um programa sobre isso. Pode ter uma arte escapista, que ela está escapando da realidade, não tem vínculo com essa realidade. Mas o ato dele escrever uma arte escapista, produzir uma arte escapista, na minha opinião, é política. Porque a escolha dele foi essa. Sim, mas foi um ato. Mas a política partidária... Não é partidária. Mas é o que ele tá falando, que toda arte vai ser marcada por uma decisão dele, do tipo, eu vou expressar isso. É o que você tá falando? Mas, por exemplo, quando o cara faz uma arte escapista, será que a intenção dele é eu não vou me preocupar com o debate político que está acontecendo e intencionalmente eu vou fugir dele? Neste momento, entendi. Isso. Entendi. Porque se ele faz isso pensando assim, é escapismo intencional. Mas eu acho que o escapismo em si, o cara vai fazer esse escapismo para fugir do agora. Isso aqui tá uma merda, eu quero fugir daqui. Vou produzir um bagulho escapista, uma arte escapista. Mas isso é um projeto artístico, necessariamente? Isso não que eu fico pensando. Eu também não sei. Assim, aqui a ideia é essa, a gente refletir sobre isso. Porque eu particularmente não sei. O que eu tenho na minha concepção, e não é nenhuma verdade absoluta, pelo amor de Deus, você que tá em casa aí, não existe verdade absoluta. A não ser que não existe verdade absoluta. E aí... na minha concepção, é impossível produzir uma arte sem a intenção. Toda arte tem uma intenção. Mas será que a intenção é aquela que a gente está percebendo? Aí isso, é outro rolê. questão, Esse é o ponto, que aí a gente lembra do Mário Quintana. Eu vou dar um exemplo. A E.L. James é autora dos 50 Tons de Cinza, da trilogia lá dos 50 Tons, que foi adaptada para cinema e tal. Esse livro, quando ele foi lançado, e ele não é um livro assim... academicamente reconhecido, não estou falando como cultura pop. Sim. Mas minha irmã tá lendo, inclusive. Então, ele é um livro que motivou uma série de debates a respeito de como o personagem do Christian Grey é percebido, né? Então ele é um homem poderoso, rico, que tem umas práticas sexuais ali que são diferenciadas. Porque ele lida com uma questão de relação de sexo com violência, aí tem a protagonista que se apaixona por esse cara, mas ela não se submete ao código moral que ele está necessariamente aplicando. Enfim, tem toda uma questão ali. Só que é um livro de uma mulher que se apaixona por um cara rico e quebra esse cara, digamos assim, no sentido de que tudo que ele sempre... porque falou de violência. Não, ela quebra ele porque... Porque ele tem as regras de como ele se relaciona muito claras. Quem se relaciona comigo tem que assinar um contrato para aceitar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ela assina em algum momento para se submeter àquilo. Porém, ela vai, de alguma maneira, reagindo àquelas regras do contrato e ele é quem vai se modificando e se ajustando a ela. Então, assim, o amor que ele sente por ela faz ele transgredir as próprias regras que ele instituiu para poder não afastá-lo. Porque ele poderia falar, você rompeu o contrato, foda-se, vai embora. Acabou. Mas ele gosta dela, então ele deixa o próprio contrato dele para trás para poder ativar aquele relacionamento que ele tem com ela.
Eu entendo que quem escreveu o livro não pensou ele enquanto uma intervenção política. É uma história de amor, uma história meio fantasiosa, escapista. Mas, claro, dá para fazer uma repercussão, uma apreciação política dessa obra. A questão é, essa obra ela serve como um gatilho para discutir política ou o fato do desinteresse da autora em fazer isso já prejudica a discussão que essa obra pode causar? Dá para entender isso? Dá, ficou claro. E eu acho que sim. Depois que ele publicou, depois que lançou, foda-se o autor. Eu tenho muito essa opinião. A gente já conversou sobre isso. Não, eu também concordo. Só tô levantando sim, ponto. Sim, e eu acho ótimo. Tem que levantar porque senão acaba o programa. Aí... E aí... Mas eu acho ótimo, porque assim... Cara, depois que o autor publicou, mano, foda-se. Aí outro dia o aluno virou pra mim e falou, pô, Castelano, você nunca pergunta, tipo, o que o autor quis dizer, mas você pergunta o que dá pra compreender a partir da leitura desse texto. Foi porque eu caguei porque o autor escreveu, irmão. Acabou. Ele tava pensando o quê? E eu lembro do Drummond uma vez que fui fazer uma prova. Tá ligado? Do poema da pedra, né? É, e aí tinha uma interpretação do poema e ele errou a questão. O poema era dele, pô. Esse caso do poema da pedra eu acho muito impressionante. Vou contar, é bem caso de literatura, mas eu acho legal. Não, adoro. Aí, fofoquinha, ó. Aqui, ó. Fofoquinha literária aqui. Fofoquinha literária é o que é. Vai, Brian. O Drummond escreve um poema famoso, né? Bem famoso nele, que é o No Meio do Caminho. É o clássico, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Aí ele repete isso algumas vezes e diz assim: nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Você olha pra esse poema e fala assim, pô, é poeta não é gente que você confia, pedra não é pedra porra nenhuma, isso aqui é uma metáfora. Poeta é drogado. Poeta você não confia em poeta, né? Você olha pra aquilo e fala assim, isso aqui quer dizer outra coisa. Então, você vê pedra, você fala, cara, pedra é obstáculo, cocaína, Caralho. E aí você olha pra esse Pedra texto... eu errei, porra. Sou um otário. E aí você pode fazer uma leitura política. Ah, o Drummond é mineiro. O que estava rolando em Minas Gerais naquela época? Essa pedra pode representar o quê? Aí o Drummond escreveu isso na época da política do café com leite. O que tá rolando em Minas Gerais? Pensei um queijo gigante rolando. Que horror. Desculpa, amigos mineiros, mas é que eu gosto muito de queijo. Essa certamente não cabe. Essa é uma viagem. Isso não é uma interpretação. Só que o Drummond escreve esse poema num momento onde a literatura brasileira está justamente brincando com o que a poesia é. Porque a poesia sempre tinha uma prerrogativa de ser profunda, de discutir grandes temas, de trazer uma reflexão. E naquele período você está vivendo o modernismo da primeira fase. Sim. Que é justamente quando os poetas estão fazendo um poema de sacanagem, piada mesmo, poema tosco. Assim. Tem um poeminho do Oswald de Andrade que eu gosto muito, eu sempre falo em sala para os alunos, que o poema se chama Senhor Feudal. E aí o poema são 3 versos. Se Pedro II vier aqui com história, boto ele na cadeia. Acabou. É esse o poema. É um poema de graça, assim, brincando com a coisa... os poemas piadas, né? Brincando com as imagens do poder e tudo mais. O Drummond escreve esse poema e publica numa revista antropofágica que estava inspirada por esse espírito zoeiro do modernismo. Então, assim, quem não garante também que o poema do Drummond não é um cara exagerando o impacto que uma pedra no meio do caminho teve na vida de alguém? Na minha opinião... Tipo, é uma pedra mesmo. É uma pedra. Esse cara viu essa pedra e ele tá exagerando o sentimento, como se fosse assim, um cara super sensível. Sim. Meu Deus, nunca vou me esquecer que tinha uma pedra no meio do caminho. Pra mim é uma pedra. Mas a grande beleza disso é que ele escreveu isso sendo uma pedra e a interpretação que você tira pode ser muito mais legal do que o que o cara escreveu. Então, isso, olha, porque... o que você escreveu, o que eu li do que você escreveu é muito melhor do que o que você quis fazer. E vai longe, vai assim. longe, é isso. Então, assim, eu acho que a partir do momento que escreveu, que publicou, pô, ele não tinha intenção de problematizar tal coisa, mas a gente consegue, mano. E mesmo que o autor deixe aquilo escrito, né? Eu escrevi esse poema com essa intenção e isso não invalida as outras possibilidades. Mais uma vez, ele teve uma intenção, mas eu interpretei de outra forma, a partir do texto. E é óbvio que você, minha jovem, meu jovem, meu senhor e minha senhora, você não vai interpretar do nada, né? Tem que ter tu tem que ter uma base ali, alguma base pra tu olhar o texto e falar, não, a partir disso aqui eu consigo linkar com isso. Tu não vai ver a pedra e achar que é uma porra de um queijo enrolando. Não dá, tem pô. Que ter um senso, né? Tem que ter. E aí... Não, mas só pra me defender aqui, eu pensei no queijo rolando quando ele falou o que tá rolando em Minas. O queijo agora. O que tá rolando aí? É um queijo. É a aula do novo ensino médio. E aí... Tem muito cara de título de matéria, né? E aí... Itinerário do ensino médio. No meio do caminho.
Foda-se. O novo ensino médio me deixou muito burro demais. É o Titãs, né? E aí, cara, eu acho que assim, vai para além do artista, tá ligado? Então assim, mais uma vez, a pessoa decidir escrever uma obra escapista, sem intenção política nenhuma, é um ato político também. Mesmo que ele não queira. Mesmo que ele não queira. Porque assim... Ele não tem controle sobre a criação. Não tem, pô. Essa é a parada, eu acho que tá maior. E é por isso que eu falo, na minha concepção, é impossível. Você não consegue tirar... Sabe por quê? Porque, mais uma vez, você, Brian, explicou que na contemporaneidade... Porque sempre, na minha opinião... Sempre foi uma questão de expressão, também de técnica e tal, que era muito mais priorizada. Por exemplo, tu pega ali... valorizava-se mais a técnica do que a expressão. Né? Mudou isso, mas sempre teve a expressão. Sempre foi a visão de alguém, né? E aí, hoje a gente sabe disso. Cara, é impossível tu se expressar sem colocar o teu ideal, sem colocar o teu pensamento político, sem colocar as tuas revoltas, por exemplo. É impossível. Como é que você vai pegar em um texto da Conceição Evaristo, por exemplo, e vai falar que aquilo não é recheado de política? É isso. Eu não consigo encontrar... O único poema que eu acho que eu li nos últimos anos, que é assim, insuportavelmente chato, mas que dava pra pensar, não, isso aqui é totalmente capista, era do Temer. Péssimo poeta, né? Puta que pariu, péssimo. E político. O maluco não sabe fazer nada. O cara gabaritou isso é um merda, né? Mas, assim, interessante você estar falando, porque eu lembro quando eu estava na graduação, eu fiz letras, assim, como castelano, e eu lembro que eu e o colega tínhamos um debate que era o seguinte: uma pessoa com um certo posicionamento sobre o mundo pode produzir uma obra em que os personagens defendam uma coisa contrária? A gente perguntou isso para um professor, né? Então, assim, sei lá, vamos colocar em termos ideológicos bem diretões aqui. Uma pessoa de esquerda consegue escrever um livro onde a tese é de direita? Caralho. E aí o professor deu uma resposta que depois a gente ficou elaborando, que assim, pode ser como uma intenção justamente de jogar com esses termos, né? Ou seja, uma pessoa de esquerda escreve um livro de direita, provavelmente não para defender a direita, mas sim para poder mostrar talvez a fragilidade daquilo. Marx, Capital. Como assim? É isso, o Marx no Capital, ele fez exatamente isso. Ele fez um livro explicando um modelo econômico que ele não concorda. Ah, sim, mas explicando como funcionava. Sim, é isso. E aí eu achei que fosse isso que você tinha falado. Sim. Porque eu vou pegar o outro pensamento, vou pegar aquele modelo, vou aplicar aqui para mostrar as fragilidades dele, como que ele não funciona, tá ligado? Ou seja, o fato de eu defender o oposto, né, de eu escrever ou de eu produzir o oposto do que eu acredito, é uma forma de fazer pensar sobre aquela coisa, não de defender, né? Não, é isso. E aí, mais uma vez, ela escolheu politicamente defender aquilo. Agora, vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui. Seguinte. Eu posso considerar hoje, a gente veio falando no carro sobre a Anitta, né? A gente falou ali sobre a produção artística dela, os caminhos que ela tentativa dela de mercado internacional. A arte da Anitta é política? Por que não seria? Não, é uma pergunta, sim. Mas, claro que é. Não, mas de novo, se a gente tá com uma intenção, tá com um objetivo, dentro do que o Brian também já explicou no preâmbulo, eu acho que, na verdade, até voltar, a gente vai andar em círculos aqui. É claro que é política, é claro que ela representa ali uma ideia dela e sim, ela representa todo um público ali, enfim, claro que tem intenções políticas ali. Né? Principalmente quando ela tenta alcançar outros públicos e públicos internacionais. Né? Que aí e tem uma questão na Anitta que eu acho fundamental, que eu também acho na Valesca Popozuda, que é o... Cara, eu falei Valesca Popozuda, eu lembrei da música que ela fez pro Lula, senhor presidente. Ela fez uma... Tem uma música que ela fala que ele ficou de olho no popozão dela. E aí... E aí, o que eu acho que é extremamente importante? A gente tá falando do funk, mas por quê? Eu acho que é importante a gente pegar a Anitta e Valesca como sentido de que quem escrevia funk de putaria? Qual era a visão? Homem. Só. Masculina, né? Vou colocar. Era só uma visão masculina. Quando uma mulher decide pegar Tati Quebra-Barraco, Carol MC Carol, pega isso. Daisy Tigrona. E escreve um funk putaria na visão da mulher, choca. É isso, já parou? Que o discurso, olha que absurdo, olha isso aqui, que sacanagem, isso, aquilo, babá. Mas eu paro pra pensar, não é um ponto, porque a gente aceitava o outro, mas esse aqui é demais, MC Cata fez um sucesso danado, mas isso aqui, não, poxa, olha isso aqui e tal. Fazendo mais ou menos a mesma coisa que ela. E aí, isso não é político? Não é uma escolha?
Não é uma decisão? Então- não provoca reflexão, não é? Então, agora vamos pensar assim, então. O indivíduo que faz arte chama sua arte de política. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer Mas que... será que ele chama? Desculpa. Não, o indivíduo que... Né, eu digo Sim. assim, o indivíduo que aceite que a sua arte é política. O que ele está querendo dizer com isso? Porque tem indivíduo que não vai... Vai ter artista que não vai falar minha arte é política. Ele não vai ter esse discurso. Sim. Ele vai produzir, é político porque é político. Não tem como fugir, beleza. Mas e aquele que fala minha arte é política? Tem alguma coisa diferente no que ele está fazendo em relação à pessoa que não está falando? Eu acho que é só reflexão. O Só cara reflexão. refletiu sobre aquilo e ele identifica isso. Eu acho que Desculpa. talvez ele só deixa isso menos metafórico, ele deixa mais na cara do que se trata. Ele deixa muito na frente ali o objetivo dele com aquilo, para onde ele quer puxar o raciocínio do que ele produziu. No caso da Tati Quebra-Barraco ali, talvez não tenha sido intencional que ela tenha criado essas letras provocativas que antes eram reconhecidas só por autoria de homens. Talvez ela não tivesse a ideia de vou fazer isso aqui para provocar o pensamento, porque só homem faz, não, mulher também tem o direito de fazer e tal, não sei o quê, objetificação feita pelo homem, vamos fazer também pelo lado da mulher. Talvez ela não tenha pensado em nada disso. Sim. Mas alguma coisa já devia incomodar para que ela gerasse isso, para que ela criasse isso. E ela botou para fora isso na forma como ela conhecia, na forma como ela sabia fazer, que era o funk, que era o meio dela ali. E ela expressou aquilo, é claro, e aí de novo aquela questão da arte. Ela pode não ter tido essa leitura, mas o que motivou ela pode ter sido isso e ela não conseguiu interpretar. Ou até interpretou, não sei qual é o caso. Mas a gente aqui, ou no caso, a minha visão é essa. A minha interpretação é de que ela fez isso motivado por algo que a incomodava. Né? Então, é político. Claro que é. E por que tem gente, então, que não aceita esse vínculo de arte com política, que quer que a arte seja separada, que a arte não tem que se meter com política? Entendemos já que não tem como fugir, mas tem a galera que vai falar, mas não tem que meter política no meio, você tem que fazer uma arte que seja uma arte mais pura. O que vocês acham que move a cabeça dessa pessoa? Eu acho que é quando ele sai da ignorância de que aquela arte que ele gosta, quando ele sai da ignorância de que aquela arte que ele gosta, que ele consome, vai contra uma coisa que ele acredita. A gente pode dar o exemplo do show do Roger Waters que aconteceu aqui em 2018, em que tinha, né, derrubava o muro lá do The Wall e aparecia a frase lá, ele não, uma clara campanha contra o Bolsonaro. Que era o movimento da época, né? Ele não contra o candidato. E aí uma galera ficou falando, porque eu acho que o Roger Waters tinha que se preocupar só com a música dele e não com política. Porra! E aí, eu acho que assim, é uma influência muito do parnasianismo, talvez. Que a arte pela arte, a arte é suficiente, a arte não tem que ter nenhum contexto. Não tem esse viés. Eu já falei, eu odeio o parnasianismo. Eu acho insuportável dar aula sobre parnasianismo. Porque é um poema, por exemplo, sobre o vaso grego. Foda-se o vaso grego, meu irmão, tá ligado? Porque era uma questão da arte pela arte, era técnica. Isso. Só a técnica importava. E os caras eram fodas nisso também, a gente não pode negar. Os caras sabiam exatamente a técnica, aplicavam a técnica ali, mas era técnica sobre a técnica sobre a técnica. E só isso. A técnica acaba... Bom, e de novo, minha interpretação, mas a técnica ela vai ser um meio para você se expressar. Sim, mas aí eles procuravam não se expressar. Eles... Óbvio que só tinha, queria exibir acabava técnica. mas acontecendo. eles tentavam descrever coisas. Isso. Um vaso o grego, a porra da pomba lá que ficava rodando do Raimundo Correia. que o Raimundo Correia tem um monte de poema com pomba, nunca vi. Tanto é que ele é conhecido como o poeta das pombas, Isso, né, cara? isso. Olha, Ele vivia numa praça, né? Tinha... jogando milho. Porque a intenção dos parnasianos era apenas descrever o objeto. É isso. Né? E usar utilizar a técnica. Exatamente. Porque pra eles não importava o contexto. Isso aí era uma briga, né? Porque assim, eu não quero contexto. Eu quero a arte, eu quero a técnica. Tem que ser mais lá. E eu acho que é muito disso. Tipo, se foi possível lá, não tem como ser assim, tá ligado? E eu acho que quem defende muito isso é quem não compreende o papel da arte na sociedade. Inclusive, essa questão do você observar a técnica em detrimento da expressão pura e simples, a gente também pode colocar como pessoas que têm, como demonstração, pessoas que têm preconceito com funk, porque não é tecnicamente música agradável aos meus ouvidos e tal, e aí coloca, sei lá, música clássica.
Que eu acho rock, insuportável, com que é todo ridículo. respeito. É ridículo. todo É respeito. uma visão limitada. Que é né? música clássica, insuportável? Eu acho chata pra caralho. Então, de novo, uma questão. De Não, gosto. é isso. E mais uma vez, olha Você só. não tá tirando dela o status de arte por causa disso. Não, Exatamente, esse é meu ponto. Pois é. Mano, não O é cara porque olha eu não pro gosto funk do e bagulho. fala- Não é porque eu não gosto do bagulho, que o bagulho é ruim. Assim como não é porque eu gosto da coisa, que a coisa é boa pra caralho. Por exemplo, eu gosto muito de dar uma banda chamada Merda. Não é boa. Parece ser boa. Mas pelo nome parece ser Não é interessante. uma banda que eu acho, tipo, caralho, olha o primor. Eu gosto por conta do conceito que eles aplicam ali na coisa. tá Mas aí ligado? tem muita gente que vai entrar num debate que é tipo assim, se você acha uma coisa boa, por que não dizer que ela é boa e dizer assim, ela é ruim, mas eu gosto? Qual é esse lance do guilty pleasure, né? Tipo, é ruim, mas eu gosto, ou é muito bom, mas eu não gosto. Não, porque como é que pode você não te agradar, agradar, pô. É, Porque, por não- exemplo... não te atrai, a estética não te atrai, Eu vou né? virar e vou falar que, por exemplo, a música Beethoven... A música de Beethoven é horrível. Pô, mano, tem toda uma técnica ali, tem todo um conhecimento. Ela é agradável, só que eu acho chato. Eu acho chato, né? Ela é agradável no sentido Da harmonia e tudo mais, mas eu acho chato. Não é no meu rolê. Eu indo pro lado aqui do heavy metal, que eu gosto Aí um eu lembro... metal. Só death. Não, por exemplo, tem bandas muito conhecidas com uma estética muito complexa, musical, como o Dream Theater, que todo mundo adora, o pessoal do metal. Eu gosto do Dream Theater, mas é chato também. Eu acho um porre, cara. Eu prefiro arranhar um quadro negro do que ouvir o Dream Theater. Mas isso quer dizer que é ruim? Não. Pô, mas calma aí, cara, calma aí. Cara, eu fui malvado agora com o Dream Theater, Prefiro cara. arranhar um quadro Mas é porque a estética sonora dos caras não me atrai. Assim como a estética sonora do funk, na maioria das vezes, não vai me atrair. Isso quer dizer que é ruim? Não. Só que não me atrai. Mas Dream Theater, assim, é legal o Dream Theater. É legal. Maravilha. Que bom que você Pô, gosta. mas aí, vamos lá, você não gosta de Dream Theater. Não. Mas é ruim. Não, claro que não. Pô, o bagulho é muito bem produzido. Não, claro. São músicas Os excelentes. caras são né? animais, Sim, animais. E eu acho que é isso, eu acho que falta essa parada em nós, na sociedade, tá ligado? Tipo, não é porque eu gosto ou desgosto que a coisa é boa ou ruim. Eu lembro do Karnal falando, né, naquele jeito. Não gosto de coentro, logo não consumo coentro. Não chego perto de coentro, não como coentro, odeio coentro. Coentro é ruim por causa disso? Não, apenas não como, não consumo. É isso. É isso, eu acho que é assim. Tá. Vai. O Karnal dá um pouco de sono, né? Não, mas assim, o que eu acho interessante nesse debate de arte, de política, que é o que gera o grande atrito, é que você vai ter indivíduos que vão fazer uma arte, vamos dizer assim, mais panfletária. E aí é um direito dele também. Tem uma... Por exemplo, a gente falou do Chris Vector. É uma arte panfletária. Então, e aí o ser panfletário compromete o artístico? Tem gente que vai dizer, quando você dá mais espaço para o discurso político do que para a preocupação estética... Não é que você dá mais, mas é o que a pessoa vê, né? Quando vê que, mais evidente. Você vê mais evidente a preocupação política com a estética, a arte sai prejudicada. Mas eu acho que é um contexto, né, mano? É o contexto social que o cara tá. Ele vai produzir uma arte. E ele vive num contexto no qual tem 700 mil pessoas morrendo de Covid. Porra, ele vai fazer o quê? É o contexto da vida do cara. Vai botar lá. Tem um presidente que quer amar todo mundo. Ele vai colocar lá. Eu acho que isso... Mas ele não poderia, levantando aqui, tá? Não, claro. Ele não poderia, nesse momento tão traumático, tão sensível para a população, propor uma arte que fosse mais apaziguadora, acalentadora, quase que escapista no sentido de assim, o mundo já tá uma bosta, vamos tentar falar de coisas aqui mais leves um pouco. Ou seja, para que escancarar tanto? Aí eu tô pensando no argumento dessas pessoas. Para que escancarar tanto o problema que tá tão evidente e por que não tomar uma outra decisão? Talvez porque aquilo seja latente para ele e ele precise externar de alguma forma. Vamos lá. O que você falou sobre arte? Ela é O quê? expressão. E ali ele tá expressando o que tá sentindo. Acabou. Pronto, fim do programa, cai nesse Não, mas eu acho que é isso, tá ligado? Em contrapartida, na época do governo Bolsonaro, tinha uma artista, não vou lembrar o nome dela, que ela pintava quadros do ex-presidente em poses heróicas, né? Eram uns Cara, e as artes são muito feias, eram meu muito Deus do céu. esquisitas, era muito Meu Deus do céu. de técnica muito né, primária, duvidosa ali e tal. Mas era a expressão dela, era o que ela estava sentindo, eu acho. E quando a arte é usada, você até brincou na abertura, tipo assim,
eu já fiz arte para política, né? E quando a arte é usada... A gente trocou de lugar, você se ligou agora, né? É verdade, eu tô puxando... Adorei, continua. Porque eu fiquei pensando nisso. E quando a arte é usada para a propaganda política, como é que fica a relação de arte política nesse caso? Aí ela é propaganda. Porque ela é uma arte que ela tá cumprindo... Aí eu volto naquela questão da forma e função. Ela é uma arte que está cumprindo uma função. Né? Ela é ali um adorno visual para passar uma mensagem. Qual é essa mensagem? É a mensagem que aquele político ou partido queira passar naquele momento. Né? A arte ela vai servir como um atrativo visual, né? Um chamativo, assim como são as flores para as abelhas, né? Eles vêm talvez pelo visual, pelo odor, não sei, mas assim, ele é um atrativo para que você consuma aquele conteúdo. Isso funciona, por exemplo, para livro. Você vai consumir o livro porque, às vezes, você viu na livraria, a capa te chamou a atenção, ou como antigamente tinha os álbuns musicais, você viu na loja, não sei que artista é esse, mas a capa me chamou a atenção. Vou pegar pela curiosidade, né? Então, você julga o livro pela capa? Não julgo, Pô, mas não, calma pode aí. me atrair mas eu julgo pelo no nome. primeiro momento. É verdade. Eu julgo pelo nome, tá ligado? Mas você não vai julgar, mas ele pode, num primeiro momento, te gerar uma atração ali que vai te levar à curiosidade de consumir. Porque aí eu acho que aí é aquilo que a gente falou, a arte não tem função, mas ela pode ter. E nesse caso ali, a arte ela tá tendo a função de atrair a atenção. Tal qual é numa propaganda publicitária. Sim. Tu vai chamar... Caraca, eu vi outro dia um maluco olhou assim, aí tinha uma carteira aberta com uns R$200 assim pra fora. O maluco foi cheio de mão. E aí pegou e era um panfleto, mano. Que abria, era... Tá precisando de dinheiro emprestado? Venha pro banco. Só que ficava no formato da carteira, mané. Mas Porra, isso é genial. atração, É genial. Né? O cara usou... Cara, ia ficar muito a puto. arte servindo a um propósito funcional, prático. Sim, porque, mais uma vez, ela pode ter função. Ela não obrigatoriamente tem, mas ela pode ter. Só que é muito louco, porque assim, aí fica pensando aqui, a arte ela pode ser muito perigosa nesse sentido. Claro, porque ela pode ser. Se a gente pega... Só um parênteses aqui. Há quem não considere... Porque isso aí vai pro lado do design gráfico Sim. e tal. Tá. Há quem, no meio artístico, não considere isso arte. Sim, isso é um grande debate. Mas Entre a arte é artistas. extremamente perigosa. Porque tu pega o nazismo, por exemplo. É isso que eu ia pensar Tu pega aqui. o fascismo teve um movimento próprio, praticamente. Artístico, que é o futurismo. né? Praticamente ele teve um movimento próprio deles. Sim. Entendeu? Então, assim... E o próprio nazismo também propunha muita coisa relacionada à questão estética, né? Pô. A própria suástica, todos aqueles elementos ali visuais. Simbolismos ali, se pegar, por exemplo, um ministro de comunicação do governo Bolsonaro, ele tentou reproduzir, pô. Exatamente, entendeu? a estética nazista. Que isso é uma coisa interessante. Visual e sonora, Sim, né? sim. E até no discurso, no Até texto. no discurso, tudo. que tem essa questão de uma arte política ou de uma política estetizada, né? Eu já vi até um comentário sobre essa diferença de, sei lá, nazismo e comunismo, né? De que o comunismo, ele faz uma arte politizada, ou seja, a arte é instrumento de veiculação política. E aí o outro nazismo é o contrário. É a política Estetizada. meio estetizada. seja, Porra, ótimo, tá? isso é interessante, ótimo. Né? Porque é uma das coisas que, assim, pensar isso é foda. Porque aí muda. Porque eu acho que todo político, assim, político, no sentido de que o cara é eleito, institucional, eu acho que ele é um artista. Um artista da palavra. Porque o cara tem que falar bem. E do gesto também, né? Isso. Do jogo político Do jogo, ali, entendeu? E tanto que a gente estava até conversando, desculpa te contar, sobre o debate Bolsonaro-Lula na Globo. Sim. Porque tinha uma orientação do partido do Bolsonaro, ali da galera da campanha, para aproximar o Bolsonaro do Lula durante a transmissão, porque o palco... diferença de tamanho. Porque o palco era aberto, né? Eles não ficavam separados, eles podiam transitar. E o Bolsonaro é mais alto que o Lula. E isso reforçaria imageticamente uma certa maioridade, né, do Bolsonaro, do Lula. E o Lula menorzinho. Só que o Lula, não sei se... Rato velho. Não sei se ele sozinho, se também houve uma orientação de percepção desse movimento. O Lula andava no palco de modo a ficar sempre à frente do Bolsonaro na câmera. E o Bolsonaro ficava porque aí a angulação fazia o Bolsonaro... Ele fazia muito isso, de ficar no primeiro plano e deixar o Bolsonaro pequeno no segundo plano. Isso, sendo que o Bolsonaro é maior que o Lula. Nos primeiros debates, provavelmente eles perceberam isso depois, mas nos primeiros debates o Bolsonaro ele não fazia isso. Ele ficava só no púlpito. E aí eu lembro do Bolsonaro... Lula, vem cá, Lula. Eu quero ficar perto de você, não. Tem esse nome. Mas muito é interessante como é que uma coisa boba, né? Como um debate televisionado, esse jeito de se movimentar, ele pode significar uma coisa estética mesmo. Refletir para a população algum tipo de mensagem. Isso vem de muito tempo. Quando, por exemplo, inclusive na eleição
Collor e Lula, que teve aquela tem muito estética tempo, produzida. Né? É muito velho, mano. É porque isso. Não, mas isso é um caso clássico. Porque foi uma estética dos produzida. Processos? Isso, foi produzida ali pelo Boni, né? Que já foi assumido. Isso e tal. A coisa de botar ele com suor, né? Pra deixar ele mais povo, né? O Collor mais povo. Porque o Lula, ele era um candidato mais do povo, né? Um cara mais rústico naquela época. Sim, usava barbão cheio, né? Isso. E o Collor não. O Collor era um cara engomadinho e tal. Ele, não, vamos deixar esse cara aqui um pouco mais próximo desse povo. Aí bota um monte de papel ali, qualquer coisa ali, deixa a roupa dele roupa meio, aberta, né? Meio desarrumada, ele um pouco suado, para poder trazer essa estética mais relacionável pro povo. E ganhou. E o Collor acabou ganhando, é verdade, funcionou. Porque você tem essa relação muito íntima. Você vê, a arte tanto é política que a política usa a arte o tempo todo para conseguir se veicular, né? Exatamente. Então, o jeito como um candidato aparece, a roupa que ele usa, o Castelão estava até falando de usar vermelho, por exemplo, né? Não, por exemplo, a gente tá em Niterói, o ex-prefeito daqui, ele só usa uma blusa social azul. Exatamente. Por exemplo, Heloísa Helena. Lembra da Heloísa Helena? Sim, sim. 2000 sempre usava branco. Uma blusa branca, tá ligado? Isso, porque ela é enfermeira e tal. Que não é só uma questão de cor partidária, mas também é como você quer ser percebido. Exatamente. O que essa cor transmite? A Dilma usava o terninho vermelho, era clássico, né? Se você for ver o Lula nessa última campanha, ele tava quase sempre de azul. E blusa branca, ele usou muito branco. Muito branco e azul. Mas esses muito. tons assim de azul, porque isso passa tranquilidade, passa uma calma, né? Que era o oposto do que. E aí a gente já vai meio que pra psicologia das cores. Aí, já começa a entrar nisso. Já é um outro rolê já. Que aí é a arte sendo usada de um modo já mais estudado, com mais estudo, com fundamento, para você aplicar, de novo, a uma função. Claro. É interessante que a gente inverteu agora o olhar, né? Em vez de falar de artista, agora a gente tá pensando em político. Mas é ótimo, porque esse é o debate, eu acho, tá ligado? Porque tanto é pra um lado quanto é pro outro também. Toda arte pra mim é político e todo político pra mim é artista, tá ligado? Porque tem uma questão estética muito, muito severa ali. Muito, muito importante pra eles. E tem uma questão da técnica. Porque o cara vai ter a técnica pra falar. Ele vai entender a técnica dele, vai elaborar a melhor técnica pra ele se expressar. Pra ele falar, eu vou começar a falar assim, 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 assado. E inclusive isso vai impactar, sei lá, slogan de governo, a frase, o jeito como a logo fica, que cores você tá utilizando, quais são as comunicações que você vai fazer com o público, né? A sua estética visual da campanha, né? Como vai aparecer a tipografia, tudo isso reflete muito. Você vê a estética usando de novo a campanha Bolsonaro e Lula ali, né? A estética do Bolsonaro é uma estética mais dura, né, que voltada mais para as cores da bandeira, porque tinha muito isso, né, dessa apropriação deles por conta e aquele das cores da bandeira. Fascista, né? O discurso fascista também, né, que agrada uma galera. E o Lula ia para uma coisa um pouco mais orgânico, né, um pouco mais solto. Você já gostou mais da logo? Porque você tava com um problema com a logo, então, assim. A logo do governo atual. Eu inicialmente eu falei, eu não gostei da estética, embora ela abra a possibilidade para vários encaixes de identidade visual, porque ela é formada por blocos, né, meia-luas e tal. Então você pode rearranjar aquilo para formar várias coisas. A identidade visual básica que eles divulgaram no lançamento da marca era muito pobre, ao meu ver. O jeitinho de falar era pobre. Ela podia. Eu esperava um pouco, porque dos últimos mandatos do PT, elas eram um pouco mais orgânicas, né? E a campanha do Lula em si, a do Lula de 2000, do segundo mandato Lula, eu gosto muito da logo. Muito legal, muito boa. Eu lembro muito da foto, principalmente, né, de campanha, que era ele com um menininho, assim. Era muito boa. Não, mas a arte do segundo mandato da presidência, tipo, tipografia, do Brasil, logo. Sim, era maravilhosa. Era maravilhosa. Mas essa eu achei estranha. No começo, mas agora eles evoluíram. Lembra que eu falei? Sim. Isso pode evoluir, porque a identidade visual... você pode criar a marca e a identidade visual ela pode ir sendo construída ao redor depois. Ela pode evoluir. E agora eu acho que está maravilhoso. Eu vi recentemente um comercial, eu não me lembro exatamente qual é Já mudou em relação ao que era? Não mudou, ela evoluiu. Ela evoluiu, ela modificou mas evoluiu não a marca, mas a identidade visual ao redor. Tudo que tá em torno dela. Sim. E eu vi um comercial, eu não vou lembrar exatamente o que é, mas acho que é um comercial exaltando o Ministério dos Povos Originários, né, da Sônia Guajajara. Tal. E a estética é linda. Ela fecha com uma cartela, assim, um visual que tem uns traços e grafismos indígenas. Olha aí, seu otário, tô me você não gostava. Aqui, é bonito pra caralho. É muito bonito, muito bem feito. Legal. Mas assim, cada ministério vai ter uma estética própria adequada àquela linha. E é linda, maravilhoso. E aí sim, ficou mais orgânico, ainda que tenha aqueles encaixes um pouco mais duros, mas eles souberam adequar aquilo ali. Mas por quê?
a arte ela também pode ser viva no sentido que ela vai se adaptando às necessidades. Vai se moldando às necessidades. Ela vai se moldando. E foi o que aconteceu com essa identidade. Agora, ela foi crescendo. Eu tô pensando numa última coisa. Não sei se você vai levantar um último ponto. Mas Não, eu não tô levantando nada hoje. Eu queria levantar um ponto, que assim... O Platão, quando ele escreve a República... Porra, mas você vai muito longe às vezes. Puta que pariu, vai. Não, ele reclamou quando eu fui longe falando da eleição do Lula com o Collor. Aí o cara vai pro Platão. Mas ele não era vivo lá ainda, não era nascido. O Platão, quando escreve a República, ele chega a uma conclusão de que para manter uma sociedade saudável, era importante tirar os artistas. Ele expulsa os artistas da República. Eu lembro, você tava lá, né, quando ele falou isso. Eu saí junto com o Vic Muniz. O Vic Muniz embora. Foi uma terça, né, chuvosa. Fomos lá pra Gramado. Eu acabei de dar spoiler do meu momento com a mecenas. Pô, sacanagem. O que o Platão fala é que assim, o artista ele é perigoso para o campo político, porque ele é aquele que produz o erro, ele produz o falso, né? O artista, ele engana a gente. No fim das contas, é isso. Ele faz uma imitação, ele faz a mimesis, né? Ele faz uma mimesis, uma imitação, uma repetição do mundo que a gente tem aqui, que para o Platão já é uma cópia imperfeita da verdade, né? Ou seja, a verdade ela não é encontrada no campo físico e o artista ainda dá uma segunda camada de campo físico atrapalhando a vida. Então, uma estátua muito bem feita, ela é quase uma pessoa. Que já não é uma coisa muito bem feita, ou seja, ele confunde os conceitos, ele embaralha, né? É próprio do artista fazer isso. Sabendo que a arte tem um potencial político tão grande, né, de confundir os indivíduos, como é que a gente deve se relacionar com a arte? Eu fico pensando isso. Caralho, se Platão visse o chat GPT, ele ia ficar louco, né? Acabar com a arte. Acabou. Acaba com o artista, mano. Mentira. Mas eu acho que sim. Que é uma questão pra pensar aqui. Mas eu acho que, sim, que faz parte da vida. Entendeu? Eu entendo o que o Platão quis dizer, assim, faz sentido pra lógica que ele tá seguindo ali. Mas é isso, a vida é isso. A vida é um caos. Check! Mas não tem como, porque é isso, pô. A vida vai ser essa camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. E a vida é dura. Vai da gente entender o que é plausível, o que é real, o que não é. Eu acho que esse é o que a gente deve fazer. Tá ligado? Eu discordo radicalmente, pô. Tirar arte, tá maluco, pô? Mas assim, fake news é uma forma de arte, então, né? Puta que pariu. Não acho. Não sei, assim, pensar que a arte é expressão, você inventar um negócio aqui, usar as cores, usar... Caralho! É um argumento falso. Ué, eu tô trazendo aqui, Minha né? cabeça doeu, porque eu pensei agora nisso. Cara, mas faz sentido. Usando aquele exemplo que eu falei do Collor, é uma fake news que aquele cara é uma pessoa do povo, naquela estética ali. Ou seja, quando eu faço lá uma imagem... Eu posso ter uma arte do mal, então. Mas... Porque aí a gente tem a arte do nazismo, a arte do fascismo, que é uma arte que estava vinculada àquilo dali especificamente. Mas se dentro da arte há esse espaço pro mal, será que ela já não é potencialmente má sempre? Ou é uma questão de disputar ela? Acho que é disputa. Eu acho que tudo é disputa. Eu acho que não existe nada 100% bom e 100% mal. É uma disputa. Nós somos assim. Sim. Por exemplo, você fica com aquela vontade de passar no acostamento. É uma disputa ali entre o bem e o mal. Hã? Não, passar um carro pelo acostamento. Você no sentido metafórico. Não é Esse dia eu falei, caraca, eu nunca falei isso pra ele. Cara, mas tá aí. Eu acho que fica essa reflexão que a gente não vai chegar. Você não respondeu se fake news é arte. Aliás... Então, mas olhando pela concepção, vamos lá. Você, meu amiguinho, minha amiguinha que tá aqui, tudo bem com você? Tudo na paz? Fala no microfone aqui, que senão o patrão reclama. Eu, particularmente, acho que, olhando pelo tudo que a gente debateu, ela se encaixa dentro da arte. Essa é a realidade. Ela se encaixa. Agora, se ela é boa... Essa é a realidade. Não tem como. É isso. Ele fez mais uma vez. Por quê? Essa que é a realidade. Não, ele já faz sem pensar. Eu não consigo. Não consegue, né, Moisés? Mas olha só, eu acho que é isso, cara. Eu acho que vai ter arte que vai exaltar, por exemplo, o nazismo. É uma arte boa? Não é. Mas ela é uma arte, de alguma forma. Porque tem uma técnica e tem uma expressão que a gente falou aqui, que é o que a gente entende. Sim. Então, assim, vai... E assim, eu escutei um podcast, caraca, eu não lembro qual agora, era do... Nossa, esqueci, mas falava sobre fake news, sobre invenções de histórias. E aí um cara falou que, tipo, ele passava horas elaborando textos. Eu acho que deve ser da Rádio Novela Apresenta. Rádio Novela Apresenta, isso aí. E aí é isso.
é um tipo de arte, o cara tá elaborando. O cara tá pensando, o cara tá maquinando formas de criar uma coisa pra convencer aquele outro de que aquilo é real. Cara, isso é muito parecido com a publicidade. Então, Com o redator, então a e gente aquilo chegou ali aqui que a publicidade é fake news. E é isso. Mas eu Boa acho que parte assim, das vezes é. vou fazer uma analogia bem tosca agora. A fake news, ela é o funk da comunicação midiática, porque a gente olha pra publicidade, sabe que ela produz erro, engano, ela tá tentando ludibriar o cara, mas a gente tem curso de graduação pra isso. Assim como você tem curso de música clássica, ou seja, você dá a esse cara uma ferramenta intelectual. E o funk, como ele é uma produção orgânica, e a fake news em algum nível também é orgânica, não no sentido de que quem faz a fake news é um indivíduo orgânico, a gente sabe que tem uma rede de pessoas que alimentam e tal, mas é orgânica no sentido de que é um cara que talvez nem estudou a publicidade, Sim. mas ele consegue produzir a fake news. Ah, tá. Então, e isso é interessante, porque a gente É uma expressão devolve... mais pura. Aí puro eu não sei também. É. Mas ela é uma expressão menos intelectualizada no sentido formal. Sim, Mas e- ela tem uma intelectualidade, Claro, claro. tem. Mas é uma outra intelectualidade. É. Não é aquilo que a gente entende como intelectualidade para a produção de arte, por exemplo. Porque o músico que toca violino, ele tem um espaço considerado dentro da sociedade. Ele é um músico. Ele tem um status social. Ele tem um status. Agora, o cara que fica lá fazendo beat na casa funk, dele, ele talvez não tem. ele é o lixo. Aí o cara que faz publicidade tem um curso de graduação, mas o cara que faz fake news em casa, ele não tem. Não, mas rapidinho, porque o Diogo tá rindo ali. O Diogo tá rindo? Eu não concordo com isso não, tá? Pelo amor de Deus, se você faz um beat em casa, você não é um lixo, mano. Mas é como a galera vê, O entendeu? Batidas e Rimas nunca mais vai ter o castelano agora. Não, pô, pelo amor de Deus, não é isso. É só a forma como essa galera vê. Não, só é, isso, mas é entendeu? isso. Porque aí a gente tá vendo sobre qual como é que essa pessoa vai ser vista pela sociedade, qual o status que ela vai ter, Bom, qual então o a privilégio. conclusão que a gente tá chegando é que a gente é contra a pele das fake news, né? Porque ela é uma expressão também. Não. Sacanagem. É a favor aqui. E, inclusive, era um tema que a gente ia Era um gravar. tema bom, a gente ia a gente falar vai sobre gravar isso. isso daqui Na um tempo. realidade, esse tema é legal porque ele cria vários subtemas Eu tenho que, dão muito eu debate. tenho que pegar essa pele, eu não li essa pele toda ainda. Eu Também não, Eu me volto em outros de regulação rolês. da mídia e eu não tal. peguei, mas é importante regular a Já mídia. sou favorável. Não li e Não já li, gostei. já gostei. É isso, Exatamente. é isso. Acabou? Momento Caio Mecenas? Pode ser. Vamos lá. Caio Mecenas. Momento Caio Mecenas. Pra você que chegou aqui agora, tá meio perdido, não sabe o que é o Momento Caio Mecenas. Brian, o que é o Momento Caio Mecenas? Caio Mecenas é um momento onde a gente faz indicações de coisas culturais e políticas, né? Porque a gente está discutindo esse assunto. A gente pratica o mecenato, que foi aí uma prática de financiamento cultural e artístico praticada por um político, que era o Caio Mecenas, Exatamente. que financiava artistas. Por que será? Né? Então a gente hoje vai fazer as nossas indicações artístico-políticas. Muito bom, Brian. Patrão, Eu vou indicar uma música. uma música, Uma vai. única música. Os outros programas... a gente Eduardo e tem três Mônica. coisas. Não. Eu vou indicar uma música do Chico Buarque chamada Que Tal um Samba? Ah, muito Que legal. é uma música nova do Chico Buarque, acho que ele lançou no ano passado, em 2022. E ela é uma reflexão muito interessante sobre o atual momento do Brasil, né? E ela é quase um... É uma expressão sabe, de desespero, Ela diz muita coisa ali, dá pra ver que ele tava engasgado com muita coisa, ele bota isso tudo pra fora na música. Quando ele fala, eu vou pedir licença aqui pra ler um trechinho. Pô, mas o programa é Que teu, você faz o que você quiser. Que é quando ele fala aqui. Tá até um texto aqui que tá descrevendo que aqui, ó. Chico reflete sobre a atual situação do Brasil, propondo um samba para alegrar o dia, para zerar o jogo. Isso é parte da letra. E também para remediar o estrago, e ainda incentiva seus ouvintes a juntar os cacos e ir à luta. A letra é linda, a música é pra cima, é feliz, assim. É muito gostosa essa música, assim. Eu tô viciado nessa música nos últimos dias, tô ouvindo muito. Muito bom, muito Castelano. bom. Tá bom. Eu vou indicar um documentário, cara, do Lixo Extraordinário, tem na Netflix. O que é? Não, porque você falou do Vic Vic. Muniz, porque o Lixo Extraordinário é um documentário que tem como personagem principal o Vic Muniz, que é um artista plástico brasileiro, que mora lá fora tem muito tempo, e ele faz obras de arte a partir de objetos, de configurações de objetos, tira foto daquilo e monta um quadro. Ele decide ir no Jardim Gramacho, onde era o maior aterro sanitário, e assim, a visão bizarra, e ele foi pra lá e começou a fazer parcerias com as pessoas de lá para montar quadros, tirou foto das pessoas para montar
quadros, a partir desses objetos e tudo mais. E ele mostra uma questão social da arte, um papel social de conscientizar aquela galera, conscientizar que a arte não é uma coisa muito longe deles, que a arte está próxima deles, que as pessoas podem consumir arte, que as pessoas têm o direito à arte. Porque eu falo sempre sobre uma coisa que assim, é fundamental. A galera não tem ideia, porque a gente fala de direito à moradia, de direito à comida, e óbvio que tudo isso é importante, direito à saúde, educação, mas também tem lá o artigo 27, o direito à cultura, o direito à arte. Artigo 27 da Declaração dos Direitos Humanos. É fundamental que todo mundo tenha direito à cultura e à arte. Que é a dimensão humana, né? Exatamente. Porque a arte vai nos tocar e vai fazer com que a gente seja mais empático com o outro. Porque a gente começa a ter contato com outras culturas, com outras visões de mundo e não fica preso só na nossa. Então é um documentário muito, muito incrível. Assim, vai de coração aberto, porque ele não é aquele documentário agitado, é um documentário de muita conversa. Você tem contato com pessoas muito vulneráveis dentro da sociedade, que estão no lixão, catando no aterro sanitário, catando material para sobreviver. Tem um livro lá em casa do Vic, né? Eu já te mostrei, não? Não, ele não. Ah, então, próxima vez que tu for lá em casa é porque tu não vai, tu é um vacilão. Mas tem um livro também que é maneiro, e aí o livro trabalha uma outra perspectiva do documentário. Então fica aí, vale muito a pena, tá na Netflix. E é isso. Brian, e a tua? O título do livro é o mesmo? Lixo Extraordinário. Beleza. Eu vou indicar duas coisas. A primeira é um documentário também, chamado Arquitetura da Destruição. É um documentário de 1989, de um cineasta inglês, eu não lembro agora o sobrenome, é Peter Cohen, se eu não me engano. É coach. Não, que senão o Clóvis não vai deixar. Ele analisa a relação de estética com o nazismo. Então o filme vai mostrar a trajetória do partido nazista ascendendo ao poder, mas ele não vai mostrar assim como uma história de vitoriosos, não é essa a ideia. É de mostrar como é que os nazistas, para poder se manter no poder e poder propagar suas ideias, eles usaram elementos artísticos, né? A arte como propaganda, vai falar muito do Goebbels. Eu acho que muito do que a gente hoje entende de nazismo relacionado à questão estética, artística, de entender os símbolos e tal, vem muito desse documentário, que é um documentário Maneiro. que é uma aula de como funcionava a estética nazista, não uma aula no sentido de exaltar, mas de você entender os meandros desses mecanismos, né? De como você usa a técnica e a expressão com um sentido ideológico. De um objetivo, né? De um Interessante. objetivo. Agora uma pergunta, tá onde isso? Eu não faço ideia agora. Deve estar no YouTube até. Maneiro. É provável. Já melhorou. Deve estar, beleza? Eu não faço ideia. E a outra coisa que eu ia indicar, esse tá na Netflix. Olha aí. Palmas, mano. Até que enfim. Que eu reassisti, eu já não assistia isso há muito, muito tempo. Aí vi com a Sarah recentemente. E assim, eu fiquei impactado como se eu tivesse visto pela primeira vez. Cidade de Deus. Pô, eu gosto muito. Tem tempo que eu não reassisto. Mas eu já acho vi que eu muitas indiquei vezes. Cidade de Deus aqui Tu indicou, recentemente. né? Mas é ótimo. É porque assim, na verdade, eu acho que tem a questão de arte política, isso que eu queria trazer. Oscar. Foi isso aí. Foi. Eu não tinha assistido no programa sobre Oscar, então eu reforço a indicação, porque é um filme muito político, né? Porque ele vai falar de uma trajetória de um bairro importante do Rio de Janeiro. Imenso. Ele vai fazer vai contar essa história. A própria decisão do filme de ser gravado com pessoas da região, de ter toda uma estética mais crua, né? Assim, meio documental também, é uma decisão política no sentido de tirar o cinema desse lugar de um cinema mais formal, assim, um cinema muito vivo. E o que me pegou muito reassistindo é a energia que esse filme tem, que é um bagulho impressionante. É um filme de 2 horas. Que não para. Ele não tem um momento onde você fala assim, respira. Ih, barriga ali, não tem, cara. É impressionante. É um bagulho muito doido de pensar. Muito assim. bom. Eu lembrava de cenas na minha cabeça que eram muito boas, mas vendo elas de novo, eu fico arrepiado. Assim. Teve cena que chorei, cena que eu ri, cena que eu fiquei desgraçado da cabeça. Assim. É um negócio assim, incrível de arte. Assim, é olhar e falar, é arte, cara. Não tem como. Pô, muito bom. Ele é muito visceral, né? É muito pesado, cara. Eu não lembrava. É um filme muito violento. As cenas são feitas de um modo assim cru, que tu vê... Caralho, parece que bagulho é esse? Muito real isso, e é tudo, assim, os atores estão numa performance incrível, a direção, a fotografia, a edição, eu até acho, assim, olhando pro filme, talvez seja a melhor edição de filme nos últimos 20, 30 anos no mundo, assim. Eu acho incrível. Porque é um bagulho impressionante. Daniel Rezende, né? O Daniel Rezende, que dirigiu o Bingo, né? Sim, que é outro filme. Que é outro filmaço. E o Dirigiu som também, a direção de som, assim, ficou muito bom. A edição de som é um filme, assim... Vale a pena muito. Sem nem o que eu dizer, sempre falo. cara, é um acontecimento esse Ó, negócio. você que tá em casa, uma dica. Assistam. É isso. Sério, sério, Vale a pena. sério. É isso. Chegamos ao final de mais um
programa do canal do Clóvis. Queria agradecer você que ficou até o final e pedir o seguinte, cara, lembre-se que a gente não tá aqui para encerrar nenhum debate, né? E eu ia pedir para você refletir e colocar nos comentários o que você acha sobre o debate. O que você acha sobre arte política e política estetizada, coisa do tipo. Ou arte politizada. Você vê isso aí, comenta aqui pra gente. Procura a gente nas redes sociais, é só procurar o quê, Platão? Canal do Clóvis Oficial, no Instagram, no Twitter. O Telegram a gente não sabe, é isso. No TikTok também. TikTok também, Embora a gente não abasteça lá. Teu filho O Clovinho tá ocupado. Tá de férias, teu filho. E aí, queria agradecer a Casa da Utopia. Muito, Eric, brigadão, mano, por ter aberto aqui a casa pra gente estar aqui gravando. Seguido, já viu? Daqui a pouco ele tá com a mão lá pronta. Agradecer ao diretor que tá sempre ali nos apoiando, Diogo, valeu. Eu acho que é isso, temos um ótimo programa. Você que tá no Spotify, faz o quê? Dá 5 estrelas, compartilha isso com seu amigo. Corrente do Bem, compartilha com 2 amigos. Olha aí. Já aumentou. Já passa só pra 2 amigos. Só pra 2 amigos, nada demais. E é isso. Valeu, tchau. Valeu, até mais. Canal do